Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como resolver simultaneamente um sistema de 8 equações na calculadora HP Prime. Isso mesmo, um sistema com 8 equações, onde 2 é solução por cálculo iterativo. Então, temos aqui uma questão de hidráulica, onde a resposta para essa questão passa por resolver de maneira simultânea um sistema de 8 equações. Essa é a minha questão. Então eu tenho aqui um tanque ou um reservatório, onde o nível da superfície livre da água nesse reservatório é 18 metros. Eu tenho acoplado a esse reservatório 2 tubos, um de diâmetro maior e outro de diâmetro menor. Então o tubo de diâmetro maior tem 10 centímetros de diâmetro e 20 metros de comprimento, e o outro tubo de diâmetro menor tem 4 centímetros de diâmetro e 35 metros de comprimento. O problema me fala também que eu tenho uma perda de carga localizada, que seria aqui na junção. A gente chama essa perda de carga de aresta viva. E eu tenho uma outra perda de carga localizada nesse ponto aqui, ó, no acoplamento do tubo de diâmetro maior com o tubo de diâmetro menor. Então os tubos estão conectados em série, né? E o que o meu problema pede? O meu problema, ele me pede para determinar a vazão de descarga desse reservatório. Então eu vou precisar de conhecer a velocidade da água nesse ponto aqui de saída. A partir da velocidade da água, do valor dessa velocidade, eu consigo resolver. E como que eu faço para calcular isso, Antônio? Então eu tenho que escrever a equação da energia entre o ponto 1, onde é o ponto 1? O ponto 1 é aqui, ó, na superfície livre da água. E o ponto 2, que é aqui, ó, na vazão de descarga, onde a água sai. Né? Vou mostrar para vocês aqui a equação da energia. Eu tenho aqui essa equação. Equação da energia escrita em termos de carga. Então, o P1, o que é o P1? É a pressão sobre a superfície livre da água. Quanto que é? É 1 atm ou 0 manômetro. Então, eu posso vir aqui, ó, e riscar. Esse termo não vai ter. O que é o V1, Antônio? O V1 é a velocidade com que a superfície livre da água diminui, ou seja, desce. Né? Então, eu estou supondo que o meu nível da água lá ele é constante, né? Nesse primeiro momento, nesse primeiro instante. Então, o V1 também sai fora. O que é o Z1? O Z1 é a altura da superfície livre da água no meu reservatório. É 18 metros, está lá na figura, então esse valor eu tenho. O H-pump eu corto, porque o problema não fala de bomba. P2, que é a pressão atmosférica na saída do tubo de descarga, é 1 atm ou 0 manômetro, eu corto. Não tem. O V2 é o que eu quero saber. O Z2 é 0, que é o nível, né, da minha tubulação de descarga, onde eu tenho o V2, ele é 0. O H da turbina, não estou falando de turbina. E o HL é a perda de carga do meu sistema. Né? Como são dutos em série, então é a perda de carga do tubo 1 mais a perda de carga do tubo 2. Vou chamar o tubo 1 de diâmetro maior e o tubo 2 o tubo de diâmetro menor. Então, o que virou essa equação? Essa equação virou Z1 igual a V2 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade mais o HL. Foi isso que virou essa equação. Se você é aluno da engenharia e quer aprender mais sobre a calculadora HP Prime, se você não ficar comigo até no final desse vídeo, você é louco. Entendeu? Fica comigo até no final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai adorar a solução automática da calculadora HP Prime para essa questão. Então posso vir aqui, fechar isso aqui. Vou vir aqui em apps, no aplicativo Resolve. Então aqui, ó, no E1, que é essa equação que está selecionada aqui, foi o que sobrou da equação da energia, né? Que é o Z1 igual a V2 ao quadrado dividido por 2G mais o HL. E o que eu vou precisar para conseguir resolver esse V2? Para resolver esse V2 aqui, eu vou precisar de conhecer o HL, ou a perda de carga do meu sistema. Perda de carga do duto 1 mais a perda de carga do duto 2. Então, eu vou vir aqui, ó. O que é o HL? O HL é isso aqui, ó. Fator de atrito do tubo 1, que multiplica o comprimento do tubo 1, diâmetro do tubo 1, a perda de carga localizada da aresta viva, que é 0,5, esse valor você consegue achar em qualquer livro de hidráulica. Vou precisar de conhecer a velocidade no tubo 1, vou precisar de conhecer o fator de atrito no tubo 2, esse valor eu tenho, que é o comprimento do tubo 2, diâmetro do tubo 2, perda de carga localizada do tubo 2 e o V2. Né? Para mim conhecer o fator de atrito do tubo 1, eu tenho que saber o que, Antônio? Eu tenho que saber, ó, o Reynolds em 1 e a velocidade em 1. Da mesma maneira, para mim saber o fator de atrito no tubo 2, eu tenho que saber o Reynolds no tubo 2 e a velocidade de escoamento no tubo 2. Então a sequência de equações é essa daqui, ó. Equação da energia, velocidade no tubo 1,
Antônio, mas e essa velocidade do tubo 1, como é que você achou essa equação? Ela veio a partir da equação de conservação de massa, escrita entre o tubo 1 e o tubo 2. Então eu escrevo que V1A1 é igual a V2A2, ou seja, a velocidade no tubo 1 vezes a área do tubo 1 é igual a velocidade no tubo 2 vezes a área do tubo 2. Isolando V1, sobra só os diâmetros, né? E o V2. Então V1 é o quê? É o D2 ao quadrado, diâmetro do tubo 2 ao quadrado, dividido pelo diâmetro do tubo 1 ao quadrado vezes V2. Essa equação 3 é a equação da vazão volumétrica. Vazão volumétrica é V2 vezes a área do tubo 2. E a área do tubo 2 é π, diâmetro do tubo 2 ao quadrado, dividido por 4. Equação aqui, ó, de fator de atrito do tubo 1, equação de fator de atrito do tubo 2, Reynolds em 1, Reynolds em 2 e o HL. Lembrando que para mim escrever com letra minúscula, desse jeito aqui, ó, no aplicativo Resolve, eu tenho que vir para o CAS e criar as variáveis. Ó, V2, criei a variável e atribuí um valor a ela. Ó, o F1, V1, o F2, um valor qualquer, pode ser qualquer valor. Aqui você está chutando qualquer coisa, tá? Só para criar a variável. Então eu criei todas as variáveis aqui e vim aqui para o aplicativo Resolve. Aí sim, aí ele vai aceitar você escrever essa variável aqui nele. Tá ok? Então, a sequência de equações é essa daqui. Né? O fator de atrito ele está sem a parte da rugosidade absoluta, porque o tubo é de plástico e a rugosidade absoluta para tubo de plástico é 0. Então aqui teria um outro termo antes desse 2,1 dividido por esse 2,51, né? Dividido pelo Reynolds vezes o fator de atrito, aí teria um outro termo que é rugosidade absoluta dividido por 3,7 vezes o diâmetro, né? Mais esse termo aqui. Então, como a rugosidade absoluta ela é 0, então esse termo some. Então, eu escrevi a equação de Colebrook-White, aqui simplificada, né, para ficar mais fácil. Então, eu posso vir já aqui, eu estou na vista simbólica do aplicativo Resolve, com todas as minhas equações necessárias para resolver essa questão. Então, equação da energia, velocidade em 1, vazão volumétrica, fator de atrito em 1, fator de atrito em 2, Reynolds em 1, Reynolds em 2 e perda de carga do meu sistema. Posso vir aqui e aqui eu vou lançar valores aleatórios. Eu não sei quanto que é V2, eu vou falar que é 8 metros por segundo. Né? Eu não sei quanto que é a perda de carga do sistema, vou falar que é 36 metros. Da mesma maneira, eu não sei nenhum valor desses aí. Eu vou chutar um valor para V1, que é 5. Vou chutar um valor para vazão volumétrica, que é 1 vezes 10 a menos 3. O F1 eu vou supor que ele é 1 vezes 10 a menos 2. O Reynolds em 1 eu vou supor que ele seria 200.000, ou 200 vezes 10 a terceira. O fator de atrito em 2 eu também não sei quanto que é, eu vou supor que ele seja 2 vezes 10 a menos 2. E o Reynolds em 2 eu também não sei quanto que é, eu só sei que ele é maior que o Reynolds em 1. Então eu vou falar que ele é 600 vezes 10 a terceira. Né? E isso é importante. Ó. A única coisa que eu sei é que o V2 ele é maior do que o V1, né? Que o F2 é maior do que o F1 e que o Reynolds em 2 ele é maior do que o Reynolds em 1. Isso aí eu sei. Então eu atribuo valores dessa maneira. Né? Eu estou supondo aqui que a vazão é algum valor vezes 10 a menos 3, não sei quanto, então eu estou colocando isso aqui. Né? E o HL eu não sei quanto que é, eu sei que o comprimento do tubo 2 é 35 metros. Então eu estou colocando que esse HL aqui é 36, e todos esses valores eu estou chutando. Eu posso clicar em qualquer valor aqui e vem em resolver. E simplesmente ele resolve tudo para mim dessa maneira. E isso é uma aplicação fantástica da calculadora HP Prime, desse aplicativo Resolve, né? Que a gente pode falar que ele é um resolvedor de equações. Então, o meu V2, 4,73 metros por segundo, o V1, 0,76, aproximado, né, metros por segundo, o F1, 1,96 vezes 10 a menos 2, o F2, 1,62 vezes 10 a menos 2, o HL é 16 metros, a vazão é 5,95 vezes 10 a menos 3, o Reynolds em 1 é 66.484, não tem unidade, e o Reynolds em 2 é 166.211, também não tem unidade. E é isso aí, né? É uma coisa impressionante esse resolvedor, que esse Resolve, como que é que ele consegue fazer isso. E você pode fazer isso com qualquer questão, onde a solução passa por resolver um sistema com várias equações. Então você escreve as equações no seu resolvedor ou no Resolve da calculadora HP Prime, atribui valores, né, dessa maneira que eu ensinei a vocês. Né? A única coisa que eu sabia era que, né, o Reynolds em 2 era maior, né, que o fator de atrito, né, aqui acabou sendo maior em 1. Né? Então, mas não tem problema,
né? Se você atribui valores, imaginando, né, que um ali é maior, o outro é menor, com base na sua experiência, na disciplina que você cursou, né? E é isso. Né? Isso é que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Se você é aluno da engenharia, gostou do vídeo, deixa um like, me segue no canal e ativa o sininho para assistir mais vídeos da calculadora HP Prime com foco na engenharia. Fui, pessoal. Um abraço.